Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham em casa, hoje, terça-feira, a igreja está entrando no segundo bloco do tempo comum. Por isso que o padre está de paramentos na cor verde. Estamos na 9ª semana do tempo comum. Tivemos um primeiro bloco antes do tempo da quaresma, do tempo comum, e agora estamos retomando esse período tão importante na nossa caminhada de fé após a festa de Pentecostes. O tempo comum é o convite para cada um de nós, para você, a voltar o coração para o Senhor, amadurecer a sua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje as leituras nos ajudam a compreendermos o mistério que é o seguimento de Jesus Cristo. Sabemos que Jesus, Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Todos nós, igreja, povo nascido de Pentecoste, através da ação do Espírito Santo, deve levar aos outros e ser anunciador, propagador da mensagem salvífica do Evangelho. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, Pedro recomenda a cada um de nós cristãos a termos consciência da graça que está reservada para cada um de nós. Por isso nós devemos almejar o céu. Como o texto diz, novos céus e uma nova terra, onde é construída sobre aqueles, como nos lembra no livro do Apocalipse de São João, que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E também o texto de Pedro exorta cada um de nós a termos discernimento. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos diante de tantas situações, de tantas realidades, mas o nosso olhar deve ser um olhar diferenciado. O nosso olhar deve ser um olhar cristão. Muitas vezes no mundo agimos de forma injusta, ou muitas vezes também copiamos os comportamentos dos pagãos, daqueles que não têm fé, daqueles que perderam a esperança. Basta a gente dizer, sempre foi assim, as coisas se perderam, nunca vai melhorar, nunca vai mudar. Isso nós estamos agindo não de forma cristã, estamos agindo de forma contra o Evangelho, contra a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho, Jesus, Ele diante dos mestres da lei, dos fariseus, como nos fala no Evangelho de São Mateus, Jesus é colocado à prova. Podemos dizer até Jesus é colocado à tentação daqueles homens, dos poderes, eles pensaram que Jesus fosse agir da mesma forma como eles, de forma injusta. Então eles estavam tramando a condenação de Jesus. E quantas pessoas também tramam a nossa condenação, muitas vezes pela fofoca, pela mentira. Quantas vezes queremos armar ciladas para o nosso irmão cair, para vermos o nosso irmão derrotado. Muitas vezes aquelas pessoas até que nós amamos também, nós temos esse mesmo comportamento dos fariseus. E questionaram Jesus, é lícito ou não pagar imposto? Olha só que armadilha de Jesus, que colocaram para Jesus. Jesus dissesse qualquer coisa que fosse contra a César, estaria contra aquele governo. Então Jesus, com a graça de Deus, pede uma moeda e mostra para eles qual é a figura que aparece. E aparecia César. E diz, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus consegue mostrar para os fariseus e também para cada um de nós que é importante em nossa caminhada termos o discernimento, sabermos distinguir
aquilo que convém a nós, aquilo que é próprio nós cristãos e aquilo que é pagão, aquilo que pertence ao mundo, aquilo que é do mundo. Não é dizer que estamos distantes do mundo, mas dizer que sabemos e temos o discernimento de como estar no mundo, para não sermos poluídos por ele, pelo pecado. Esse é o convite nessa liturgia, queridos irmãos, principalmente a você que nos acompanha nesse momento, diante de nossa pandemia, diante do mundo que estamos vivendo, precisamos ter um olhar diferencial, precisamos ter um olhar de esperança, precisamos ter um olhar de fé, pois foi para isso que o Senhor nos enviou, foi para isso que o Senhor nos fez cristãos. Aqueles que foram lavados nesse sangue do Cordeiro, no sangue precioso de Jesus. Por isso, pedindo ao Senhor esta graça nessa manhã, a não sermos como os pagãos, a sermos como os fariseus, mas termos no meio de nós essa graça do chamado que o Senhor nos fez para sermos testemunhas do seu amor. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.